Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, amigos, irmãos em Cristo, que a luz e a graça do nosso bom Deus alcance a vida de todos vocês. Olha, passei por aqui primeiramente para agradecer a Deus pelo dia de hoje, não é verdade? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu particularmente sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda tem para fazer. Olha, nós tivemos uma manhã muito abençoada aqui no nosso Templo dos Milagres de Adoração, aqui da Igreja Mundial do Bairro Popular, Avenida Machado Saldanha, aqui bem junto ao Banco Sol, aqui junto à Loja dos Registros, a rua a seguir, né, rua direita dos Marecos, assim está correto. E hoje, amanhã de domingo, foi uma manhã muito abençoada. Deus trouxe uma multidão, pessoas que juntos tivemos unidos na mesma fé, adorando e buscando o nosso Deus. E olha, eu quero partilhar com todos vocês exatamente a mensagem que Deus nos deu hoje pela manhã. E talvez a senhora, o senhor, o amigo, não pôde estar hoje conosco aqui no nosso templo por conta da chuva. Tem lugares que inundou, ficou inundado, e por conta disso a senhora, o senhor não veio, mas a palavra de Deus também pôde chegar até assim, por intermédio das redes sociais, Facebook. Pelo menos nós fizemos o bom proveito, o bom uso do Facebook para partilhar a palavra do nosso Deus. Eu tenho comigo aqui a minha Bíblia aberta aqui no livro de Salmos, Salmos capítulo 115, Salmos capítulo de número 115. Eu gostaria muito que a senhora, o senhor, você que está aí do outro lado, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 115, para acompanhar comigo então a mensagem que o nosso Deus tem para cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus, tá bom? Salmos 115, olha só. Versículo de número 1. O subtítulo está escrito assim: o único Deus verdadeiro. Olha só, o único Deus verdadeiro. Esse é o subtítulo que está aqui na minha Bíblia. Versículo de número 1 está escrito assim, olha só: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Quer dizer, aqui nós começamos a entender que Deus, Ele está dizendo: dai glória por amor do teu nome e da tua benignidade. Deus, Ele é benéfico, Ele é amor. E pelo menos o nosso Deus, Ele mostrou que ama a humanidade, e por esta razão Ele então mostrou o amor que Ele tinha e tem pela humanidade, deu o seu Filho para morrer na cruz por todos nós. Então aqui começa dizendo, versículo de número 2 diz assim, olha só, versículo 2: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Ponto de interrogação. E você sabe que essa tem sido a pergunta que muitas pessoas têm feito a nós, principalmente quando sabem que nós somos da fé, nós somos de oração, nós somos filhos de Deus. Então as pessoas têm tendência de chegar até a nós e nos perguntar onde está o nosso Deus. Por quê? Porque essas pessoas, eles querem ver os bons feitos de Deus na nossa vida. Mas Deus já tem feito. Toda vez que eu e você nos deitamos à noite pela manhã, nos levantamos, isso é uma bênção vindo do Pai das Luzes. Não tem dinheiro que pague isso. Quantas não são as pessoas que dormem cheias de projetos, que dormem cheias de compromissos e dia seguinte não conseguem se levantar para poder realizar os projetos, os compromissos que têm. Então, aqui a Bíblia está dizendo exatamente isso. Versículo 3 diz assim, olha só, versículo 3:
mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. 4. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Versículo 5. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouve. Narizes tem, mas não cheiram. 7. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8. A ele se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Versículo 9, está escrito assim: Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vamos dar uma paragem aqui. Olha só que texto maravilhoso. Olha só que texto maravilhoso. Deus chamando atenção para Israel, enquanto que aqueles que não acreditam no Deus Todo-Poderoso têm a tendência de acreditar naquilo que tem boca e não fala, tem olhos e não enxerga, tem nariz e não cheira, tem mãos e não apalpam. Mas Deus aqui está dizendo para a casa de Israel, para Israel, e hoje esse Israel sou eu. Esse Israel hoje é a senhora. Esse Israel é todos aqueles que venham a crer na palavra do nosso Deus. Então, Deus, ele está dizendo aqui no versículo 9, olha só: Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. 10. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. 11. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então está vendo que Deus está a falar conosco? Está vendo que Deus está a falar com todos aqueles que acreditam nele, que acreditam no poder dele? O problema é que muitas pessoas estão a deixar de acreditar em Deus para acreditar nos homens. Estão a deixar de confiar em Deus e confiar nos homens. E o homem não pode dar aquilo que só Deus pode te dar. Ninguém pode te dar, igreja. Ninguém, absolutamente ninguém. Literalmente ninguém pode dar aquilo que só Deus pode te dar. Então Deus está dizendo: a casa de Israel, a casa de Arão, e nós que viemos a crer na palavra dele, nas promessas de Deus, Deus está dizendo: confia em mim, acredita em mim. Mais tarde ou mais cedo, a minha palavra vai se cumprir na vida de todos aqueles que acreditam na minha palavra, de todos aqueles que têm sido fiel com o meu altar. E quando nós somos fiel com o altar de Deus, o altar de Deus também é fiel com a gente. Por isso é que o livro de Malaquias diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? É importante que haja um retorno, principalmente você que um dia já estava na fé, um dia já confiou no Deus do altar, e por conta de uma ou de outra coisa, de uma fraqueza, de um relaxo espiritual, você deixou de confiar em Deus. Então Deus está dizendo: confia em mim, volta para mim. Comigo você tem paz, comigo você tem alegria, comigo você pode confiar 100%, cegamente confia, porque eu não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então Deus está dizendo isso nas entrelinhas desse texto do livro de Salmos, capítulo 115. Deus está dizendo: confia em mim, confia, porque aqueles que confiam no Senhor não perdem qualquer batalha. As lutas vêm e vão vir, mas a vitória é certa. A vitória é daqueles cuja sua esperança está no Deus do altar. Glória a Deus.
continuando, diz assim, olha só. Versículo 12. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Olha isso. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. 15. Sois bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. 16. Os céus são seus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Está vendo? Está vendo como é que Deus, senhora? Como é que Deus está a falar com a senhora? Como é que Deus está a falar com o Senhor? Vale a pena louvar a Deus? Vale a pena. Vale a pena confiar em Deus? Vale a pena. Vale a pena depositar a tua esperança em Deus? Vale a pena. Vale a pena viver na dependência de Deus? Vale a pena. Vale a pena confiar no Deus do altar? Vale a pena. Igreja, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade no altar de Deus, a nossa fidelidade concernente ao dízimo no altar de Deus, vale a pena. Hoje eu contava um testemunho, falava inclusive do tio da minha esposa. Ele dizia assim, olha, Jesus, nós temos que amar Ele até o fim. Ainda que me cortem a perna, eu amo Jesus. Jesus, eu te amo. Ainda que me tirem a vida, Jesus, eu te amo. Ainda que me coloquem dentro de um caixão para me sepultar, ainda que eu desça a sepultura, Jesus, eu te amo. E quando a pessoa conhece Deus de verdade, e dentro dele possui esse verdadeiro amor, essa pessoa, ele não trai a confiança de Deus. Essa pessoa permanece com Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, surge o que tiver que surgir, essa pessoa, ele está confiado, ele está grudado no altar de Deus. E olha, não existe uma terra tão fértil que eu e você podemos plantar e colher, senão um altar. Há uma unção no altar de Deus, há uma unção nesse lugar, no altar. E todos aqueles que confiam no Deus do altar, esses são contemplados com a graça de Deus. Por exemplo, hoje nós fizemos o clamor da honra. Houve um momento no meio da oração, houve um momento que aquelas pessoas que vieram com um membro da sua casa, um membro da família, tiveram de mãos dadas. E a Bíblia fala assim: se duas pessoas na terra concordarem por qualquer coisa, Deus nos céus concederá, Deus dos céus dará isso. Então teve um momento, eu e a minha esposa aqui no altar de Deus de mãos dadas, e o povo aí no átrio, o povo também com um membro da sua família, com esposa, irmão, irmã, também de mãos dadas, e foi uma oração no coletivo. Invocamos o Pai das Luzes, e a honra de Deus desceu na vida de todos que estavam presentes aqui hoje. E como se não bastasse, hoje o povo veio honrar a Deus no altar,
apresentando a oferta da honra, e aqueles que forem fiel, ou aqueles que foram fiel, esses aí podem ter a esperança que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu posso prometer uma coisa e falhar, porque eu sou homem, eu sou humano, eu estou sujeito à falha. Mas Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dessa palavra, se Ele te prometeu, pode esperar. Pode esperar. E quando eu digo que pode esperar, não é você esperar sentado de braços cruzados. Não. Não é você esperar sem ter que fazer alguma coisa, não. Davi, no Salmos capítulo 40 ou 41, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir, e ouviu o meu clamor. Então, quando Davi diz que esperou no Senhor, ele esperou, mas lutando, enfrentando o gigante. Ele esperou no Senhor, mas lutando, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Aquilo foi a maneira que Davi esperava alguma coisa da parte de Deus. A senhora, o Senhor, você que tem sido fiel com o altar, espere em Deus, porque Ele diz: aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam, serão desmerecidos. Glória a Deus. Olha só, aqui a Bíblia, no livro de primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, olha só, e eu falava isso também hoje, ao respeito de uma mulher. Olha, na nossa vida, todos nós temos um anjo da guarda. Eu tenho o meu, eu não vejo, mas ele me vê. Todos nós temos um anjo da guarda. Mas repara, a Bíblia fala a respeito de uma mulher, e como eu dizia, todos nós precisamos de um anjo na nossa vida. Teve uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que teme a Deus. Estava a passar uma situação de saúde bem complicada, e ela foi para o hospital, e você sabe, né, como é que é o nosso hospital, é uma bênção. A senhora, ela foi abandalhada, ela ia para um, não estava disponível, ia para o outro, estava disponível, mas a situação era muito grave, E como Deus não desampara, Deus não decepciona aqueles que cuja sua esperança está nele, então Deus enviou um corvo, um homem, um doutor, que deu toda a atenção naquela mulher, na serva dele. Deus disse assim: pera ali, a minha serva está nesse lugar, precisa de ser atendida, e os homens que tinham que lhe atender estão abandalhados. Então Deus tomou as providências e enviou um corvo. Aí o que aconteceu? A senhora disse assim: pastor, de repente apareceu um homem, um doutor, que deu toda a atenção na senhora, resolveu a situação daquela mulher. E no momento em que a mulher procurava o doutor para agradecer pelo cuidado, atenção, a mulher não encontrou o doutor. A mulher andou de um lado ao outro do hospital procurando, e deu até as características do próprio doutor, dizendo assim: nesse hospital não temos ninguém com essa característica. A senhora contar para mim. E eu disse assim: senhora, vem cá, a senhora não está a entender que aquele homem que apareceu, aquele doutor, foi o corvo que Deus enviou para te atender? Enquanto os que tinham que te atender não te atendiam. Então, como a senhora é filha de Deus, como a senhora acredita no Deus do altar, então Deus tomou as providências. Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara aqueles que esperam nele, aqueles que cuja sua fé está no altar. Deus não desampara.
E a senhora entendesse assim: ah, pastor, e por isso que eu procurei. Olha, disseram que esse homem que a senhora está dizendo com essa característica, esse homem não trabalha aqui. Só apareceu, Deus só enviou para dar assistência que a senhora precisava. E muitas pessoas que estiveram conosco hoje, prepare o teu coração para as coisas boas que está aí por vir. A tua história não acaba aqui, a tua história só está começando. Deus ainda tem coisas gloriosas para fazer, meu caro, na sua vida. Você que em meio às lutas tem obedecido a palavra, tem sido fiel com o altar, continue assim, continue nessa fé, porque Deus prometeu, e essa promessa não é do homem, não é o Nelson que está prometendo você, é Deus que prometeu. Está escrito: aos que me honram eu honrarei, e aos que me desprezam serão desmerecidos. E tem a história aqui, a história de uma mulher, e essa história chamou-me muita atenção, e isso também partilhei com o povo hoje. A viúva de Sarepta. Mas repara, Elias, passando por uma situação, Deus então veio até a ele e orientou Elias, e Deus nunca desampara os seus filhos. Vamos na Bíblia para a gente não falar tudo. Olha só, versículo 1: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha, Elias aqui, ele não está a dizer segundo a palavra de Deus, está a dizer segundo a minha palavra. Então é importante nós acreditar na palavra que sai da boca do homem de Deus. É importante, porque a palavra do homem de Deus não cai por terra. E hoje eu determinei bênção na vida do povo que estiveram aqui, e eu também determino bênção na tua vida, você que crê, você que acredita. Então receba isso, receba a paz, receba a alegria, receba a honra de Deus na tua saúde, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na tua vida. Receba a honra de Deus. Glória a Deus. Então Elias falou com o rei. Elias falou com o rei, porque esse rei, chegou o momento que ele se desencaminhou, ele não estava acreditando, não estava a olhar para Deus. Então ele disse assim: olha, segundo a minha palavra, presta atenção, não vai cair chuva, nem orvalho vai cair. E você sabe que Israel, até nos dias de hoje, o forte de Israel é a agricultura e o turismo. A agricultura e o turismo é o sustento de Israel, é o forte, é a economia de Israel. Então Elias disse assim: não vai cair chuva. Agora eu te pergunto e você me responde: como podem um homem dizer que não vai cair chuva segundo a minha palavra? É que aquele homem tinha aliança com Deus do altar. E quando você tem aliança com esse Deus, quando esse Deus está em primeiro lugar na tua vida, aquilo que sair da tua boca, os céus ouvem. E a Bíblia fala assim: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então Elias, com toda a autoridade e ousadia, porque ele sabia a aliança que ele tinha com Deus, ele disse assim: ó, segundo a minha palavra, e eu estou falando isso enquanto eu falo aqui na terra, aquele que eu tenho aliança com ele está confirmado nos céus. Não vai cair chuva nem orvalho. E não caiu chuva, nem orvalho caiu, segundo a palavra do homem de Deus. Ou seja, aqueles que têm compromisso com Deus, a sua palavra não cai por terra. A sua palavra não cai por terra. E aconteceu com Elias. Continuando, disse assim, olha só, versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 3: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4: e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentam. É o que o pastor falou, né? Quando você de Deus,
quando você tem aliança com Deus, meu irmão, Deus não te deixa você padecer. Se Deus está mandando você fazer alguma coisa, confie nele, vá e faça com alegria, vá, obedeça, porque quando eu e você obedecemos a Deus, então Deus está no controle de cuidar de você. Elias, quando Deus disse assim, vá até nesse lugar, Elias simplesmente obedeceu, e a palavra de Deus se cumpriu, porque Elias não foi desamparado. Não, Elias não foi desamparado, meu caro. Quando eu e você obedecemos a palavra, nós não somos desamparados. Deus nunca desampara aqueles que obedecem a palavra dele. Deus nunca desampara. Deus mandou Elias para um determinado lugar e Deus mandou corvo. Deus ordenou ao corvo que sustentasse Elias. E nos dias de hoje, esse Deus tem ordenado o corvo na sua vida. Nos dias de hoje, esse Deus, quando você confia nele, quando você fiel com ele, ele tem ordenado o corvo. Tem ordenado o corvo, pessoa de perto e longe, pessoa que há muito tempo você nunca mais a viu. Vem, Deus ordena, Deus traz. E um anjo em homem, um anjo em forma de homem, Deus traz. Deus não te deixa. Deus não te deixa você padecer. Continuando a leitura diz assim, olha só, versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra de quem? Do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está junto do Jordão. Versículo de número 6 diz assim, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7 diz assim, e sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Repara, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E quem determinou que não havia de chover é mesmo esse Elias. Tem momentos na nossa vida, às vezes o ribeiro seca. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos que as coisas estão a secar. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos, parece que Deus está em silêncio. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos que as oportunidades estão indo embora. Mas não. Sabe quando eu e você temos a sensação de que Deus está em silêncio? Porque, repara uma coisa, quando Deus está em silêncio, não é porque Deus te virou as costas. O diabo e o mundo têm a obrigação de convencer as pessoas, inclusive até alguns cristãos que têm nome de cristão. O diabo tem a obrigação e o mundo tem a obrigação de convencer as pessoas de que Deus está em silêncio, de que Deus não quer atender. Quem te disse que quando Deus está em silêncio é porque Ele não está te atendendo? Quem te disse que quando Deus está em silêncio é porque Ele não quer te ajudar? Você sabia que até mesmo no silêncio de Deus há uma resposta para você? Você sabia que até mesmo no silêncio de Deus há uma vitória para você? Quando Deus está em silêncio, meu caro, é porque Deus está a bombar, é porque Ele está a trabalhar. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está a preparar uma coisa gloriosa para a tua vida. Meu irmão, Deus, Ele nunca se esquecerá dos seus filhos. Aqueles que são dele, Deus conhece, porque os de Deus têm a marca. Um pai nunca esquece do seu filho, principalmente quando é aquele filho obediente, aquele filho que tem sido sincero, fiel com o pai, aquele filho mesmo contra a vontade dele, mas aí quando o pai lhe dá uma ordem, ele diz assim: sim papai, sim senhor. Não tem como. A nossa obediência a Deus traz alegria no coração de Deus, e não tem como Deus não te abençoar. Não tem como. É como a vida casal, é como a vida a dois. Num casamento, a mulher sabe como arrancar do marido um presente. A mulher sabe como fazer para conseguir um presente vindo do marido. De igual modo, o marido sabe o que fazer para conseguir um presente vindo da mulher.
E aqueles que têm aliança com Deus, eles também sabem o que tem que ser feito para receber de Deus uma graça, um presente, um troféu. Quando nós somos obedientes na palavra de Deus, Deus tem o prazer de abençoar a nossa vida. Amém? Deus tem o prazer de abençoar a nossa vida. Repara, aqui na Bíblia, continuando aqui a leitura, versículo de número 8. Então veio a ele a palavra de quem? Do Senhor, dizendo, 9, levanta-te, não é assim? E vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E Elias chamou e lhe disse, traz, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Olha só, repara que Deus disse para Elias, levanta-te e vai em Sarepta, porque lá eu já ordenei uma mulher viúva para que te sustente, te dá de comer. Agora cá entre nós, chega um pouquinho mais perto, cá entre nós. Quando alguém nos diz que já ordenou uma pessoa, já designou uma pessoa para nos sustentar, nos hospedar em sua casa, cá entre nós, qual é o pensamento que passa aqui na tua cabeça? No seu intelecto, qual é? O que passa na sua imaginação? Vai vir o pensamento por ali. Se Deus está a dizer que essa mulher vai me sustentar, vai me hospedar, é porque essa mulher tem condições. Mentira ou verdade? É porque essa pessoa tem condições, porque só quem tem condições vai me sustentar, vai me dar de comer. E numa época em que havia crise, numa época em que havia fome, havia seca, numa época em que as pessoas estavam a morrer, numa época em que as pessoas estavam a padecer, e Deus dizendo assim, vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma mulher viúva que te dá de comer, que vai te dar de comer, que vai te sustentar. Então passou na cabeça de ponto. Então se Deus já providenciou isso, bom, porque quando eu estava lá no deserto, Deus mandou corvo, não me faltava matar bicho, não me faltava jantar e comia da boa carne. Agora imagine que Deus preparou uma mulher. Agora imagine que Deus preparou uma mulher que vai me sustentar. Então eu vou comer, eu vou saborear. Então na cabeça dele tinha isso. Só que quando ele vai para Sarepta, ele encontra a tal mulher que na qual Deus disse, eu já ordenei. Ele encontra a mulher viúva, apanhando lenha para fazer pão, apanhando lenha. Olha só, conforme ele disse, eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Olha só, é essa mulher que na qual Deus falou, olha, tem uma mulher que vai te sustentar, tem uma mulher que vai te dar de comer. E quando ele vai para Sarepta, na porta, encontra a mulher, a tal viúva, apanhando lenha. E a mulher disse assim, olha só, quando ele pediu, Elias chamou, ele disse, traz, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. 11. E, indo ela trazendo, Elias chamou e disse, traz também agora um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho para que comamos e morramos. Olha só, a mulher, a viúva que Deus ordenou. Aí a viúva está dizendo assim, olha, tão somente, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada eu tenho. Como vês, estou aqui apanhando 2 gravetos, lenha, para fazer um pouquinho de bolo ou pão, para que eu e o meu filho comê-lo-amos
e depois morreremos. A mulher, falando isso para Elias, Elias poderia muito bem sentir pena daquela mulher e dizer assim: poxa, será que essa é a viúva na qual Deus falou que vai me sustentar? Porque essa viúva não tem nada. Essa viúva só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E como se não bastasse, está aqui a apanhar lenha. Será que essa viúva, ou Deus se referiu de uma outra viúva? Mas era aquela mesma. Era aquela que não tinha nada. Na verdade, aquela só precisava que o homem de Deus viesse e determinasse uma coisa. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos de uma determinação. Tem coisas na nossa vida. Olha, Elias foi o anjo daquela mulher. Elias foi o anjo daquela mulher. O anjo daquela mulher foi Elias. Aquela mulher estava prestes a morrer. E quantas não são as pessoas que nesse momento eu falo, que estão numa situação caótica, numa situação lastimável? Pessoas que estão numa situação que, olhando para aquela situação, você diz assim: não tem jeito. Para você não tem jeito, porque para aquela mulher não tinha jeito para ela sair daquela situação. Para aquela mulher, ela já estava convicta: a última refeição eu vou fazer. Não tinha jeito para aquela mulher. E talvez para você também não tem jeito. Você tenta se sacudir, as pessoas falam assim: não faz muito barulho, não vai dar certo, não adianta, não vale a pena. As pessoas tentam te convencer para você aceitar aquela situação, ou a situação que você está vivendo. Para aquela mulher não tinha jeito. Talvez você esteja numa situação que, humanamente falando e vendo com os olhos natural, não tem jeito. Mas quando se envolve a fé, a obediência na palavra de Deus, tem jeito. Sim, tem solução. Sim, tem jeito. Tem jeito. Então, a mudança da vida dessa viúva não estava em Deus. A mudança da vida dessa viúva estava na decisão e que ela havia de tomar naquele momento. Quando o homem lhe pediu água, água não é sacrifício. Mas quando o homem de Deus lhe pediu um pedacinho de pão ou de bolo, aí foi sacrifício. Ela disse: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada eu tenho. Eu vim aqui pegando aqui a lenha para que eu e a minha família, eu e o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Mas aí Elias disse assim para a mulher, olha só, Elias disse assim para a mulher, isso é muito forte, 13, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, depois fará para ti e para o teu filho. Olha só, está vendo? Elias, ouvindo aquelas palavras, Elias, se fosse um pastor derrotado, Elias, se fosse um pastor que não tem coragem de levar a pessoa a acreditar e confiar em Deus, aquela mulher só faria a mesma refeição e ela e o filho iriam morrer. Mas Elias não se deixou levar pela situação que a mulher estava vivendo, estava enfrentando. Elias diz assim: mulher, tá bom, vá, faça o que disseste, mas faça primeiro para mim. Esse primeiro para mim, na verdade não era justamente para Elias, é a obediência no dízimo. O dízimo é a primícia. Você não pode fazer absolutamente nada sem antes você tirar o dízimo daquilo que você tem, do ganho. Então quando Elias disse assim: vá e faça primeiro para mim, na verdade Elias estava a dizer: dei a primeiro dízimo, dei o dízimo. A mulher, ela olhou para a situação, olhou para Elias: espera ali, não conheço esse cara, eu nunca lhe vi, meu filho está aí, virando os olhos com fome, aí me vem um estranho dizendo para mim fazer primeiro para ele, e o meu filho que está a morrer. Mas a mulher, ela foi inteligente,
A mulher olhou para Elias e disse assim: não, tem uma coisa diferente aí. Esse homem de Deus, eu vou obedecer. Então a obediência faz isso. A obediência traz salvação. A obediência traz vitória. A obediência em Deus traz bênção. A obediência muda a história da tua vida. A obediência confunde aquilo que estava para acontecer de ruim na sua vida. A obediência a Deus faz exatamente essas coisas, como fez na vida dessa mulher. Ela obedeceu. Ela foi e não fez primeiro para o filho, não. Ela obedeceu, fez conforme o homem de Deus orientou. Mulher, vá e faça primeiro para mim. E ela fez. Ela fez obediência. Ela fez primícia. Ela fez, devolveu o dízimo. Ela fez e acreditou no Deus de Elias. Escuta o que aconteceu. Quando você obedece a Deus, é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Olha só o que aconteceu. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Glória a Deus, muitos dias. Quer dizer, a refeição que era só para um dia, ela fez para ela, para ele e para o homem de Deus por muitos dias. Muitos dias. Por quê? Porque a mulher, ela tomou a decisão de obedecer a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço a Bíblia, quando eu sou fiel com Deus da Bíblia, a Bíblia não me deixa mal. Jesus não me deixa mal. Deus não me deixa mal. Ah, mas pastor, por que eu estou mal? Por que Deus está me deixando mal? Não, não é Deus que está te deixando mal. Você é que está se deixando mal. Você que está se deixando mal. Deus nunca desamparou aqueles que têm os ouvidos atentos para Ele. Nunca. Nunca. Deus nunca desamparou aqueles que têm os ouvidos, aqueles que obedecem. Nunca. A mulher obedeceu e aconteceu essa transformação radical. A refeição para um dia foi para muitos dias, tanto para ela, o filho e Elias. E o Elias, porque a mulher obedeceu. Obediência faz isso. Obediência traz alegria, obediência traz paz, fidelidade a Deus traz saúde, traz vida, traz socorro. Você vê que Deus livrou essa mulher da morte, mas a mulher, ela tomou atitude, ela devolveu, ela deu a primícia. E Malaquias capítulo 3, versículo número 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, bênção sem medida veio na vida dessa mulher. Bênção sem medida desceu na casa dessa mulher. O livramento da miséria, da fome, desceu na casa dessa mulher, porque Deus prosperou grandiosamente a vida dessa mulher. Para terminar a leitura, versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então, pela palavra do Senhor na minha boca, pela palavra de Deus na minha boca, eu determino, você que acredita no Deus da Bíblia, que é o meu Deus, e se obedecer essa palavra, a farinha não vai faltar na tua panela, meu caro. O azeite não vai faltar na tua botija. E talvez essa farinha é saúde, esse azeite é o casamento, talvez é o trabalho e a promoção,
é a alegria, é a libertação do seu marido, a libertação dos seus filhos. Obedeça a Deus, obedeça a palavra, acredite na palavra do homem de Deus, porque essa palavra não vai cair por terra, não vai cair. Continuando, versículo 17: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. 18: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse, 19: dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou para cima o quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20: e clamou ao Senhor. E é exatamente isso que vai acontecer essa semana, a semana do clamor. Eu aqui no altar, eu vou clamar. E repara, eu tenho aqui o azeite do Espírito Santo. Na quarta-feira agora, já estou a fazer a chamada. Atenção, Luanda, atenção, você que vive nessas extremidades do bairro Popular, aqui na Avenida Machado Saldanha, você que vive aqui no Prédio Verde, você que vive aqui na Cimex, você que vive no Golf 1, Golf 2, no Avocumbe, nos Correios, você que vive na Angola e Cuba, você que vive aqui na Torada, eu já estou a fazer uma chamada. Quarta-feira agora, nós vamos distribuir o óleo do Espírito Santo. E no momento em que nós estivermos a buscar a face de Deus, o povo vai derramar o óleo sobre o alto da cabeça. Quarta-feira. E amanhã, segunda-feira, nós já vamos começar com um clamor amanhã. O clamor das portas abertas. O clamor das portas abertas. Você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de um milagre na sua vida financeira, você que precisa que uma porta se abra na sua vida, o meu Deus, Ele vai fazer isso. Tudo que a senhora precisa fazer é crer como essa mulher creu, é obedecer como essa mulher obedeceu e vir para cá. Vem para cá, vem para cá, bairro Popular, vem para cá, Cimex, vem para cá, Vocumbes, Correio, vem para cá, você que vive aqui por perto, e você que vive longe, Quilamba, Sequele, Zango, não importa, não importa, eu estou a fazer uma chamada para todos, não importa, não olhe a distância, mas acredita o que o meu Deus pode fazer por conta da tua obediência nessa palavra. Segunda-feira já vamos começar com o clamor, já vamos começar. Olha, essa mulher, ela disse assim para Elias: poxa, por quê? Por que que o Senhor trouxe na minha memória as minhas falhas? Eu sou falho, mas agora, ao ponto de eu perder o meu filho? Não, aí não, poxa, faz alguma coisa, homem de Deus. Ela chamou Elias como homem de Deus, porque ela viu Deus na vida de Elias. E isso você vai ver aqui, nesse ministério, aqui na Igreja Mundial do Bairro Popular, aqui, em nome de Jesus. Continuando, disse assim, olha só, e o deitou em sua cama, versículo 20, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a ti essa viúva com quem eu hospedo afligiste, matando-lhe o filho. 21, como é que é? Versículo 21, tá certo. Então estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo que a alma deste menino torne a entrar nele. 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias. E nessa segunda-feira o Senhor vai ouvir a minha voz. E aquilo que está fora do padrão na sua vida vai voltar a estar no padrão. As bênçãos, os fechamentos de grandes contratos, a promoção,
a vitória, a honra de Deus vai chegar na sua vida para a glória do nosso Deus. Amém? Olha só, olha só. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, 23, e fez o quê? E o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês ali, teu filho vive. O 24, então a mulher disse a quem? A Elias, não é assim? Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor na minha boca é verdade. E isso você vai confirmar. Isso você vai confirmar. Sai você de perto e de longe. Sai você de perto e de longe. Você vai confirmar que a palavra de Deus na minha boca é verdade. Amém? Você vai confirmar isso. Então, essa convocatória é para todos. É para todos. É para todos mesmo. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos abençoar o altar daqui da nossa sede do bairro Popular, para que todos que amanhã pisarem os pés aqui e participarem conosco daquele clamor das portas abertas, e quando eu clamar aqui no altar, Deus vai me ouvir, assim como ouviu Elias quando clamou. E eu tenho a certeza, portas que estavam fechadas na sua vida, Deus vai abrir, oportunidades vão chegar. A promoção que estava travada, bloqueada, o meu Deus vai permitir que chegue na sua vida. Tá bom? Vai permitir. Eu quero realizar uma oração. Você que tem aí o bidão com água, pegue na mão a sua água. Vamos fazer oração e vamos terminar a nossa live. E que Deus poderosamente abençoe a todos. Vamos unir a fé. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por esse momento que nós partilhamos aqui a palavra. Meu Deus, espero que essa palavra seja, meu Pai, um refrigério para muitas pessoas que estavam a viver ou que estão a viver numa situação caótica, lastimável, olhando para a sua vida, para a situação que estão a viver, que pensam que não tem solução. Espero que essa palavra possa trazer na memória, nos pensamentos das pessoas, que com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Se nós obedecermos a palavra, amarmos a Deus e sermos fiel com Deus de Elias, do jeito que o Senhor acudiu aquela viúva, o Senhor também vai acudir esse homem, vai acudir essa mulher, essa pessoa que está a passar situações difíceis na saúde, na vida financeira, na família. Senhor, estenda as tuas mãos e faz o milagre acontecer. Consagra essa água, Pai. Consagra o copo d'água que essa pessoa está levantando aí, está orando comigo. E quando beber da água, receba força para estar conosco essa semana, na segunda-feira, na quarta-feira, à noite da salvação do Espírito Santo. A semana toda, Pai, abençoe a água, em nome de Jesus. E quem beber dessa água, receba vida, saúde, receba força e paz, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você crê, diga que assim seja. Amém e glória a Deus. Vamos beber da água. Beba da água aí. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós ficamos por aqui. Que Deus e os céus abençoem a todos. Obrigado pela participação e pelo vosso tempo, pelo tempo disponibilizado, está aí do outro lado acompanhando essa live. Eu tenho certeza que valeu a pena, valeu a pena. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Fique com a paz do Senhor Jesus. Até lá.